Se eu viesse aqui conversar com vocês hoje, de micro saia, chinelinho, top, eu ia estar adequada para estar aqui conversando com vocês? Talvez para ir para o clube, para a piscina, sim, né? Mas não aqui não. E no trabalho não é diferente. A gente precisa estar vestido adequadamente, por isso que tem uniforme, inclusive, né? E essa questão da imagem, ela também interfere no jeito que essas crianças e adolescentes que a gente cuida vão entender a gente. Ele vai olhar e vai falar assim, ela se preocupa comigo, né? Quando a gente fala da nossa higiene pessoal, da nossa aparência, é principalmente para conseguir estabelecer, eu falei lá no comecinho, essa relação de confiança. Começa no primeiro impacto, no olhar. Eu falo que depois o que você vai fazer, o que você vai falar, chega depois. Mas o primeiro impacto para todo mundo é o visual, gente. Não tem como. Hoje tem um monte de blogueirinha falando isso na internet. Vocês estão cansados de ver aí, né? Como o Luciano falou, passando o dedinho, falando, ai, vista-se com cara de rica. Vista-se de... Tem isso, gente. Por quê? O visual importa de verdade. Quando a gente fala da higiene, a gente também está falando da nossa autoestima. Tanto é que eu, como profissional da psiquiatria, um dos critérios para eu avaliar o paciente, inclusive, é como ele se apresenta. Vestido, penteado, banhado, né? Se ele não está assim, já vai me apontando que alguma coisa não está legal. E a gente pode falar, isso não é verdade, né? E quando a gente, às vezes, está naquele dia que não está muito bom, às vezes a gente não quer trocar de roupa, vai ficar de pijama o dia inteiro. Quando eu estou assim, que eu percebo que eu já estou assim, a primeira coisa que eu faço, e eu nem tinha, tá? Depois de um tempo pra cá, foi comprar um batom vermelho. Primeira coisa que eu faço, porque nossa, hoje eu vou legal, o dia tá cinza, porque eu sou movida a sol, sou igual de sol. Você tá ensolarado o dia, eu tô bem. Você tá nublado, já fica mais ou menos. Batomzão vermelho, roupinha no corpo, pra começar o dia bem. Já que por dentro não tá, pelo menos por fora tem que parecer. E isso é nossa autoestima aí se revelando, né? Outra coisa que eu quero trazer também é o quanto que essa questão da nossa higiene, da nossa vestimenta, da nossa aparência, trata ali na nossa relação com o outro, inclusive colega de trabalho também, né? Quando a gente fala enquanto colega de trabalho, a gente está demonstrando o nosso respeito com o outro. E isso eu aprendi, inclusive não faz muito tempo, né? Que a gente também tem que estar bem vestido, higienizado dentro de casa. Para as pessoas que a gente mais ama, para as pessoas mais próximas de nós. Isso é demonstração de amor, de carinho, mas principalmente de respeito. Porque ninguém quer ficar perto de alguém que não cheira bem. Estou mentindo. Se alguém gostar, gente, depois pode me procurar na sessão de psiquiatria, faça um atendimento, tá bom? Que tem sítio para isso, tem diagnóstico, tá? É uma demonstração de amor e de respeito para o nosso próximo, né? Aqui eu trouxe essa imagem, esse redondinho ali, né? Chama placa de pedra. A gente coloca ali como se fossem alimentos, né? Um meio específico para crescimento das bactérias e fungos. E ali eu posso mostrar, não dá para aumentar um pouco mais para vocês, mas essa primeira placa, ela está mostrando uma criança que tossiu em cima dela. Tossiu. E a outra é uma criança de 8 anos que só foi lá, pegou a mãozinha que estava e pôs em cima da placa, a mãozinha do dia a dia, né? E por que eu trouxe essa imagem? Dá para ver nitidamente o crescimento das bactérias, né? Como que uma mãozinha sem lavar tem muito mais micro-organismos, muito mais bicho. Isso é claro, notório, clássico, né? Tem um estudo que eu trouxe ali, né? Que foi feito em Campinas, em escolas estaduais. E de crianças a partir ali de 8, 9 anos, e falava que 30% dessas crianças
tinham algum sintoma gastrointestinal. Então tinha lá vômito, diarreia, algum desconforto, né, abdominal. Só que dessas 30% dessas crianças, 75% era prevenível só pela lavagem das mãos, pela simples lavagem das mãos. Porque criança, não vou estar mentindo aqui, porque vocês estão tomadas o tempo todo. Não põe a mão na boca toda hora. Põe a mão no chão, põe a mão na boca, passa no colega, coloca na boca, pega no lápis, põe a mão na boca. Então a criança também precisa estar com a mão higienizada o tempo todo. Imagina a gente que está com a mão da criança. Como que fica, né? Então, eu queria trazer sobre isso aqui, falando o quanto que a higiene das mãos salva vidas. E salva de verdade. Tanto que a precursora lá da enfermagem, a Florence Nightingale, ela que implementou a lavagem das mãos lá no campo de batalha, que ela observou que toda vez que ela lavava a mão antes de fazer o curativo no soldado ferido, aquele soldado ou não morria de infecção, ou ele demorava mais para morrer. Então, queria dizer que, opa, eu não sei o que está acontecendo, mas a questão de lavar minha mão já é importante. Então, salvava lá os soldados, vai salvar as criancinhas e vocês também, tenho certeza. Aqui eu trouxe um vídeo falando do procedimento da lavagem das mãos. Eu até queria ter, se eu tivesse a oportunidade de ter trazido, tem uma câmera que a gente consegue visualizar com a luz negra, como que a gente está fazendo a higiene das nossas mãos no dia a dia. E a gente coloca dentro dela, não sei se vocês já viram, né? E ela atinge a nossa mão. Aqui a gente olha fora, fica transparente, normal, né? Mas quando você coloca na câmera, ela mostra onde você está falhando na lavagem. Porque, às vezes, a gente vai lá e só passa uma aguinha, né? Mas já tem estudo falando que a aguinha é diferente da água com sabão, que é diferente do álcool em gel. Cada um tem sua necessidade. E a gente precisa, ao longo do dia, lavar muito as nossas mãos, né? Até porque a gente está cuidando de uma criança, vai cuidar de outra, precisa higienizar, ter um álcool em gel fácil, né? De fácil acesso ali. Então eu trouxe esse vídeo, talvez quem estiver mais longe não consiga ver, e depois eu posso divulgar para vocês, tá bom? Oi, eu sou estudante de enfermagem. Hoje eu vou te ensinar a forma correta de higienização das mãos, e esse vídeo também vai me ajudar a fixar o conteúdo. E a primeira coisa que eu fiz já foi tirar os adornos que eu estava usando. Em termo técnico aqui para vocês, esses aqui são os espaços interdigitais. E esse aqui é o dorso da nossa mão. E o primeiro passo é molhar as nossas mãos. E agora, com a quantidade de sabão, você vai colocar uma bolinha no meio da palma da sua mão, equivalente ao tamanho de uma moeda de R$1. E na primeira parte, a gente vai escavar bem as palmas, friccionando elas entre si. E na segunda parte, a gente vai esfregar a palma do contradorso, entrelaçando os dedos e friccionando os espaços interdigitais. Na terceira parte, a gente vai esfregar as palmas, entrelaçando os dedos também. Na quarta parte, nós vamos esfregar o dorso dos dedos em movimento de vai e vem. E agora, na quinta parte, com a palma da mão, a gente vai esfregar bem os polegares. Na sexta parte, a gente vai fechar nossa mão no formato de poncha para esfregar na palma da mão e higienizar bem as polpas digitais e as unhas. E por último, com a palma da mão, nós vamos esfregar os nossos punhos em movimentos circulares. E depois é só enxaguar. Quem achou que é muito passo aí, gente, para seguir? É bastante passo a passo, né? Mas é essa lavagem das mãos que garante que a gente não transmita a doença para outras pessoas, principalmente para os alunos, tá? Não é difícil, é rapidinho, vocês viram ali em segundos, a gente faz isso em segundos, mas precisa ser feito dessa forma, tá bom? Agora, voltando a falar um pouquinho da questão da vestimenta do nosso vestuário, né? A gente falou da higiene, agora da nossa roupa. A nossa roupa, como eu disse, ela é fundamental para a gente realizar nosso trabalho. E pode parecer que não, mas a nossa vestimenta, ela é uma ferramenta. Eu utilizo diversas ferramentas, uso estetoscópio, uso caneta, né? Uso bloco de papel e também uso um jaleco quando eu vou atender meus pacientes. Acredito que vocês também, por ter contato diretamente com as outras pessoas, precisam estar adequadamente vestidos. E eu vou citar um exemplo que não foi da saúde. Eu tenho o privilégio de ter uma família de educadores
Eu tenho 6 cunhadas. Das 6, 4 estão na educação. Todos nós. Acho que é uma área encantadora, né? E elas relataram, porque eu contei que eu ia vir aqui, elas quiseram saber mais, tal, e falaram, Érica, nossa, fala para elas, quantas vezes eu já tive dificuldade com criança que estava com diarreia. E aí, na higiene da criança, eu me sujei. E a sorte é que eu tinha uma troca de roupa na minha bolsa. E aí eu pude me higienizar para poder cuidar de outras crianças, inclusive não propagar aquela diarreia, né? Então, como que nossa vestimenta garante também a segurança no dia a dia do trabalho? Porque se eu tivesse que ficar com aquela roupa suja, eu ia poder ir embora? Não ia. Eu ia trabalhar daquele jeito. Lá, não só pela questão da apresentação, né, da higiene que a gente falou lá atrás, mas também da segurança minha e das outras crianças. Além da roupa, que eu vejo que vocês têm, né, camiseta, tem o avental também, o calçado que a gente usa é fundamental. E é fundamental porque precisa garantir a nossa estabilidade a hora que a gente anda, a hora que a gente agacha e levanta. Estou mentindo que vocês fazem todos esses movimentos o dia inteiro? Pouco ou muito? Pouco ou muito? Então a gente tem que estar no calçado adequado, porque senão, gente, eu não estou brincando. 1 ano e meio, vai, 2 anos, depois você já não está escadeirada, não aguentando mais a coluna, porque mexe, o calçado é que dá a nossa sustentação, da nossa base. E a gente precisa tentar, porque quando a gente não está com o calçado adequado, o risco da gente sofrer acidente, inclusive, é muito maior. Eu vou citar um exemplo da minha prática de hospital, mas eu acho que pode acontecer com vocês. Eu estava com uma funcionária que estava transportando uma pessoa em cadeira de rodas. E aquele dia ela não tinha ido com o calçado adequado. Ela torceu o pé. E quando se abre CAT, né, que é o comunicado de acidente de trabalho, tem que encontrar o nexo causal. Então você tem que correr e relatar tudo o que aconteceu. Quando tem uma torção, você tem que relatar o calçado que a pessoa estava, inclusive se o local estava iluminado ou não, se tinha buraco ou não, para ver se a questão era estrutural ou era da pessoa. Nessa torção do pé foi tão grave que ela quebrou o tornozelo. Só que na hora que foram avaliar, não tinha nexo causal, porque ela estava com tamanco. E ela não pôde receber os benefícios, porque ela não estava em calçado adequado. Então não foi um afastamento por acidente de trabalho. E tem diferença, né? Você se afastar por acidente, você se afastar por uma outra doença. Ela se afastou como se fosse uma outra doença comum e não por acidente de trabalho, só porque ela estava no calçado inadequado. Então, quando que isso também garante a nossa segurança no nosso dia a dia, né? No nosso ambiente de trabalho. Então, falando bem rapidinho, eu não gosto de falar sozinha. Então, hoje eu trouxe 2 amigas para falar um pouquinho com vocês. E eu vou apresentar para vocês agora a Ana. A Ana é minha companheira, assim, sabe? Ela também é profissional do apoio e ela vai falar como que para ela é importante utilizar o avental na hora da alimentação, tá bom? O avental protege a minha roupa enquanto profissional e evita a contaminação por alimentos. Ela é lá do interior, que nem eu, gente, lá pedacinhos de Ribeirão Preto, Santa Rita do Passa Quatro, e ela sabe o quanto que é importante ela usar o avental para proteger a roupa dela, mas também proteger de outras contaminações, e principalmente porque ele é fácil de tirar, né? Quando a gente pensa na nossa vestimenta de trabalho, ela tem que ser uma roupa fácil de lavar, fácil de passar, para mim, sim, você não precisa nem passar melhor ainda, né? Que ela esteja ali pronta a todo momento. Então, recapitulando um pouquinho, né, do que a gente conversou, essa importância fundamental da higiene, tanto para a apresentação, para o respeito ao outro, né, mas para a segurança com relação à transmissão de doenças, isso é fundamental. E agora eu vou falar rapidinho sobre a questão dessa rotina de higiene no ambiente escolar, no dia a dia, que eu sei que vocês executam bastante, inclusive, né? Quando a gente fala da higiene, é também para
autoestima boa, porque muitas vezes só no ambiente da escola que ela vai conseguir ter isso. Eu sou mãe de criança pequena e várias vezes participei de reunião geral na escola, onde a diretora falava, né, o quanto que ela prezava muito pela higienização das crianças, porque lá era o único ambiente onde ela tinha isso de forma adequada. E para além disso, para além dessa questão do humor, da autoestima, de se sentir bem, a gente tem que se preocupar com a pele, com a questão da bexiga, do intestino dessa criança, porque é na avaliação disso no dia a dia que às vezes a gente reconhece algumas doenças que estão aí por surgir, né? Porque vocês estão com elas todos os dias. Às vezes vocês conseguem passar mais tempo com elas do que os próprios pais responsáveis, né? E se vocês não tiverem atenção a isso, quem é que vai ter? Que papel diferente a gente vai poder estar fazendo na vida dessas crianças, né? Quando tem alguma criança com deficiência, a questão da higiene dela, né, e desse autocuidado, nem sempre é porque ela não quer. Muitas vezes é pela limitação que ela tem, ou porque ela não aprendeu isso na sua vivência, no dia a dia, dentro de casa. E a gente aqui vai estar ali para ajudar ela a realizar, ou às vezes até ter que realizar por ela mesma, né? Quando a gente fala ali do cuidado com a pele, a gente precisa estar sempre atento. Crianças que precisam usar fralda, ou então que tem algum tipo de contenção, né? Tem criança que tem alguma necessidade que precisa ter, se tem alguma vermelhidão, se tem alguma ferida, se tem alguma assadura. Rio Preto é uma cidade extremamente quente. Quer dizer, há 16 anos era assim, acho que ainda é, né? Melhorou um pouquinho. Eu lembro que derretia a sola do meu All-Star para a faculdade, assim, no momento de derreter a sola do tênis. E aí vocês imaginam o risco que essas crianças têm, principalmente quem usa fralda, né, de ter alguma lesão ali. Cuidado que a gente tem que ter para poder sempre higienizado, limpo, seco, né? Trocar as fraldas, trocar roupa, sai alguma coisinha ali que fica incomodando, pode machucar. Quando a gente fala da bexiga, né, dessa questão do sistema urinário, além de fazer a higienização, porque olha, está molhado, urinou já de novo, fez xixi e tal, a gente precisa ter muita atenção nas características da urina dessa criança. Por que nas características? Porque muitas vezes estão em cadeira de roda, sentado, com alguma limitação de movimento e fica retendo aquela urina ali, correndo risco de ter, inclusive, uma infecção urinária grave. E a infecção não é só na urina, né? Fica aqui guardadinha na bexiga. Às vezes essa infecção sobe e vai até os rins. Isso é gravíssimo, tem risco de sepse. Né? Sepse é aquela infecção generalizada que a gente fala. Eu tive, nesses 15 anos de experiência, 3 pacientes que morreram de sepse. Pacientes domiciliares, não é internado, não. Do dia a dia, que ia para o ambulatório, ia para o hospital, e morreu de sepse por conta de uma infecção urinária. 3. Para mim não é pouco. Então a gente precisa ver qual que é a cor dessa urina, qual que é o cheiro dessa urina, qual que é a quantidade que essa criança está fazendo. Se ela fica lá o dia inteiro na escola, não faz quase nada de urina, uma coisa acontecendo. E aí a gente tem que comunicar as pessoas responsáveis pela criança. E não é diferente a questão vesical, intestinal, né? Quando a gente fala do intestino também, a gente tem que ter muita atenção nessa evacuação. Primeiro, em como ela consegue evacuar, porque muitas das vezes, principalmente, eu não sei se alguém aqui cuida de crianças cadeirantes, tem alguém? Tem bastante, chega de menos. E pensa na dificuldade dessas pessoas conseguirem evacuar sentado, com algo ali tampando, né? Então, ter sempre uma estimulação. Eu tive uma vez na escola das minhas filhas e tinha uma criança cadeirante lá. E aí a professora sempre pediu orientação, né? Falava de tentar ajudar a regular o intestino dessa criança. Então, não tem que estabelecido como a hora que ela chega em casa, que acabou de comer, chega de casa ali na escola, tem o horário do café da manhã ou do almoço, geralmente o horário da refeição
libera um hormônio que faz estimular o intestino. Então, o pós-alimentar é o horário ideal para poder levar no banheiro, né? E deixar a criança no vaso à vontade, sem interferência. Eu sei que tem os horários de escola, tá? Mas a gente precisa estar ajudando a treinar esse intestino das crianças também, principalmente as crianças com deficiência, que não tem isso no dia a dia em casa. Tá? Que ele fica da mesma forma na urina, a cor dessas fezes, o cheiro está diferente. Gente, vamos falar a verdade, vocês sabem quando está alguma coisa estranha, vai falar assim, essa aqui acho que tá legal, hein? E comeu alguma coisa diferente que não fez bem. E aí a gente vai observar. Se repete, a gente tem que comunicar as pessoas responsáveis, né? A consistência dessas fezes está mais amolecida, a diarreia está muito endurecida, né? Para quem é responsável pela criança tomar as providências. Não é a gente que vai tomar a providência, né? São os responsáveis. Mas a gente tem que comunicar, tem que escrever, mandar cartinha, relatar, né? Tem que passar essa informação. E aí eu trouxe bem rapidinho, eu acredito que a maioria de vocês já saibam, mas a questão da higienização íntima, tanto das meninas quanto dos meninos, tá bom? Nossa, gente, como que a gente vai fazer higiene íntima? A gente vai afastar gentilmente os grandes lados e vai tirar toda a sujidade. Aquelas camadas brancas, que é para evitar a saliva, muitos pais ficam muito preocupados na maneira de tirar. E eu tenho muita preocupação que isso, de alguma forma, machuque a criança. Então, durante a estratégia, é você estar perto de você aqueles óleos minerais. Ele que é transparente, não tem cheiro, não tem nada. Ele é preciso que você afaste gentilmente os grandes lados. E aí, eu vou mostrar melhor para vocês aqui na mesinha, quando a gente afasta os grandes lados, vai ter os pequenos lados. Aí você remove tudo que há de branquinho, uma pomada, ou até a esmerma, né, que é a nossa substância branquinha, e limpe cada cantinho. O uso do óleo mineral é uma grande dica. Na mina, pode ser que você tenha pomada aqui, tá vendo? Ou no meio. E aí, como que eu vou fazer essa limpeza? Sempre da vagina para o ânus. Sempre tirando. E nunca ao contrário do ânus para a vagina. E aí, a gente vai afastar gentilmente os grandes lados. Quando eu afasto gentilmente os grandes lados, eu já removi bastante com água e sabão, mas pode ser que tenha ficado isso aqui ainda. Aí eu pego um cotonetezinho ou uma pomada, molho no óleo mineral e vou removendo essa sujidade. Gente, isso é assim só no bebê? Não. Inclusive na mulher, quando ela vai crescendo, na menina, é importante que a gente monitorize isso, que eles estão lavando direitinho. Porque às vezes essa mulher é até meio anteriorizada, e aí a menina, principalmente na hora que está lavando, ela deixa que arde. Mas é importante que seja feito. Então, se ela não consegue, durante o banho, limpar direitinho, é importante a supervisão da mãe, no sentido de depois ir gentilmente, afastar esses grandes lábios, passar no maninho e remover isso para que não fique com cheiro e até com medo de infecção. Nos meninos, a técnica da limpeza mudou um pouco. Antigamente, havia uma orientação de fazer uma massagem para tentar remover a fimose. O que é fimose? A fimose é a pelinha que tem sobre a cabeça dos seres. Então, o que acontece? Ela é fisiológica. Na grande maioria dos casos, ela tem presumido com o passar do tempo, na hora que eles vai crescendo. Então, hoje, o que a gente orienta? Que você tente expor essa pele, mas de uma maneira que respeite o limite dela. Então, está aqui o orifício. Eu peguei um saco de chuchu para vocês verem melhor, né? Então, eu tenho um orifício aqui. Se eu consigo ver só a pontinha, essa pontinha da cabeça, eu não vou ficar forçando bem mais, senão machucar a criança. A gente viu com o tempo que era pior, que causava outros problemas, que é a inflamação da glândula. E essa fimose é melhorada. Então, a gente respeita esse limite e tira o esmerma, como se fosse uma massinha branquinha, que está sendo visível, ou uma parada pomada. Tá vendo o esmerma? Que está aqui na pontinha? A gente vai sempre tirar. Ou até mesmo a pomada utilizadora. Eu vou tirando toda a coisa branca. Em geral, pode ser que você consiga ver a cabecinha, mas às vezes pode ser que não. Alguma coisa mudou do que vocês conheciam, gente, na técnica? Não, né? Então, acho que eu trouxe para mostrar o que mais importante é conseguir retirar ali toda aquela massinha mesmo. Às vezes vai precisar só de um lencinho umedecido, mas às vezes de água e sabão. A gente está com luva, né? Porque
vocês estão conhecendo a Natália, tá? A Natália também é profissional de educação. E ela vai falar um pouquinho como foi a aula hoje para ela, né? Não sei como foi para vocês. Eu vou lá com depois. Tá? Já volto. Após essa aula, me sinto muito mais segura para cuidar dos alunos. As informações foram claras e objetivas, e as dicas práticas me ajudaram a entender melhor a importância de cada detalhe no cuidado. Com certeza, vou aplicar tudo o que aprendi. Para vocês, como que foi a aula hoje, gente? De 0 a 10. Ou pode falar, viu, gente? Eu falei que eu cheguei aqui e falei assim, eu sou dessas, só que é de 10. Pode falar. E a dificuldade está no dia a dia, né? Exatamente. Aqui, gente, só para vocês aí no fundo, né, que está um pouco mais longe, não consegue ouvir, estão falando dessa dificuldade. Porque quando a gente passa, e isso é igual quando a gente escuta, né? A gente passa o que é o ideal. Mas na realidade, precisa de muito o quê? De muita adaptação. Mas principalmente do nosso mover em prol daquele que precisa. Na saúde mental, eu vou deixar concluir já, a gente fala muito do poder de contratualidade. Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, mas nada mais é do que a gente expressar a gente do outro. Porque muitas vezes eles não têm voz, eles não têm o raciocínio lógico para aquilo e são realmente excluídos, colocados à parte, colocados de lado. Né? E a gente é o profissional que vai estar aí para fazer essa ponte, para emprestar a gente para que ele tenha acesso às coisas. Sim. E quando você fala dessa questão, né, de às vezes o outro não está caminhando junto, não está condizente, o que a gente pode fazer? Eu acho que vai entrar um pouco no que eu vou falar na próxima aula, né, sobre a questão da saúde mental, mediação de conflitos no nosso dia a dia. Tem coisas que a gente consegue fazer, tem outras que a gente vai precisar dos órgãos e as instâncias superiores ali. E aí eu vou deixar, pensando nisso tudo que vocês falaram, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nesse vídeo, como o Luciano trouxe também no vídeo anterior, que é para a gente começar a repensar as nossas práticas. Porque muitas vezes as nossas práticas nos angustiam, a gente fala, por que eu vou fazer se toda hora volta ao contrário, parece que as coisas não caminham, eu estou fazendo as coisas e parece que não está certo, eu faço uma coisa, o outro quer fazer outra, parece que não se encontra, porque eu sou uma servidora pública. Eu trabalho numa instituição hospitalar e também ambulatorial. E convivo com pessoas, tanto atendendo, quanto no meu dia a dia, nas minhas relações. E eu vivencio isso na pele. E muitas vezes a ação de um é totalmente contrária à ação que eu tenho. E aí, como que a gente faz? Como que a gente se sente no meio disso tudo? Era uma vez em uma vila pacífica morava um jovem rapaz chamado Pablo. Pablo era conhecido por sua determinação e perseverança.
Mas havia algo que as pessoas não conheciam no garoto. Ele era infeliz. Ele lutava muito pelo que queria, mas no final não se sentia satisfeito com suas conquistas. Cansado por se sentir insatisfeito com tudo, ele decidiu procurar um ancião chamado Amadeu, que morava na beira da floresta e era conhecido em toda a região por ser um homem muito sábio e com a habilidade de ensinar importantes lições de vida com humor e simplicidade. Então, uma manhã ensolarada, Pablo chegou na casa do velho sábio e, com um olhar triste, logo revelou o que foi fazer ali. Senhor, eu vim atrás de seus ensinamentos, pois estou cansado de batalhar muito por tudo e nunca estar satisfeito. Quero encontrar a chave para a felicidade. Amadeu, com um sorriso singelo, disse ao jovem rapaz: é claro, meu querido, eu posso te ajudar, mas primeiro você deve cumprir uma tarefa bem simples. Durante uma semana, você deve ir até o rio com este balde de madeira, passar por aquela estrada deserta e trazer água até este poço. Só tem um problema: o balde está furado. Pablo, intrigado, porém ansioso para receber os ensinamentos do velho sábio, aceitou o desafio. Então, todas as manhãs, debaixo do sol escaldante do verão, ele pegava o balde, enchia de água e saía em direção ao poço do senhor Amadeu. Quando ele percebia que a água estava vazando, ele ficava muito chateado. Porém, como era muito determinado a cumprir seus propósitos, ele não desistiu. Mas sempre chegava no poço já quase sem água. No final de uma semana, quando ele chegou com o último balde de água, já meio desmotivado, por não ter conseguido encher o poço com a água e achando que havia falhado na sua missão, ele já esperava que o velho Amadeu estivesse desapontado com ele. Mas ao invés disso, ele o recebeu com um sorriso caloroso, dizendo que ele havia cumprido o seu papel de forma espetacular. O jovem estava confuso, sem entender como ele havia tido sucesso. Questionou o sábio, dizendo: como ele pode ter ido bem se o poço estava praticamente vazio? Amadeu, com toda a sua sabedoria, explicou: meu jovem, olhe para trás e veja a estrada que você caminhou com o balde por toda esta semana. Lembra como ela era feia, apenas cheia de terra a perder de vista, parecendo um deserto? E agora, graças à água que você derramou pelo caminho, olha como brotou vida. Ela está florida novamente. A vida é como este balde. Todos temos imperfeições e deficiências, assim como os buracos no balde. Mas isso não significa que devemos desistir. Para encontrar a felicidade e a paz, não se trata apenas de eliminar as falhas ou alcançar os objetivos finais, mas sim de aprender a apreciar e valorizar a jornada e aproveitar ao máximo o caminho percorrido. Obrigado por assistir. Fala uma mentira aqui, gente. Por mais que é difícil, e eu sei que é, porque eu vivencio isso todo dia, não pensa que não, viu? Também sei que a teoria e a prática, né? Igual a gente tira aquela foto na praia, expectativa, o pezinho lá, né? A realidade é outra. O que vale é a diferença que a gente está fazendo na nossa vida, fazendo o nosso papel, e na vida daquela pessoa que a gente está assistindo. Seja um aluno e, no meu caso, seja um paciente, né? Então, aqui eu deixo para vocês, né? Que a gente possa ajudar a promover essa qualidade de vida das crianças e poder fazer um pouquinho de diferença, como o Pablo também, tá bom? Eu agradeço agora e depois vou pedir para o Luciano, na hora que a gente for começar já com a saúde mental, porque eu vi que várias pessoas aí na hora que a gente comentou ficaram muito interessadas, tá bom? Obrigada. Pode?